Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das passagens mais marcantes e poderosas da literatura, o Pântano do Desalento, do clássico O Peregrino, de John Bunyan. É uma cena que, olha, apesar de ter sido escrita séculos atrás, traz uma lição incrível sobre perseverança e sobre o que significa receber uma ajuda de verdade. Essa descrição aí, tirada do próprio livro, já dá o tom da coisa, né? Não estamos falando de um simples lamaçal. O Pântano do Desalento é um lugar simbólico, é um atoleiro feito de medo, de dúvida, daquela culpa que pesa na consciência de qualquer um. Bom, para a gente entender o pântano, primeiro a gente precisa conhecer o nosso protagonista, o cristão. Ele está fugindo do que o livro chama de cidade da destruição, que basicamente representa uma vida sem rumo, sem propósito. E ele não está viajando leve, não. Nas costas, ele carrega um fardo imenso, que é a grande alegoria para o peso dos seus erros, da sua culpa. É esse peso que o move a buscar a salvação. E aqui tá a genialidade do autor. O Pântano do Desalento é tipo o primeiro grande baque que a gente sente quando decide mudar. Sabe, é aquele momento em que a gente toma consciência dos nossos problemas e a coisa parece tão esmagadora, mas tão esmagadora, que dá a impressão que vamos afundar antes mesmo de começar. E como acontece na vida real, a queda é repentina. Eles estão lá, distraídos na conversa, e de repente, puf, caem direto na lama. E para piorar, o fado que o cristão carrega o puxa para baixo com ainda mais força, tornando a situação dele bem desesperadora. O mais interessante aqui é ver como essa mesmíssima crise revela duas atitudes, duas mentalidades completamente diferentes. O pântano vira um verdadeiro teste de caráter, que separa quem está realmente convicto de quem só tem uma empolgação passageira. Olha só, a diferença é gritante. De um lado, flexível. Ele entra em pânico total. Ele não estava preparado para a dificuldade de verdade e a primeira reação dele é desistir. Ele é a imagem da ajuda humana que falha, daquele entusiasmo superficial que não se sustenta. Agora o cristão, mesmo afundando com todo aquele peso, ele continua lutando, tentando ir na direção do seu objetivo. A persistência dele vem de algo muito mais profundo. E é assim que a primeira forma de ajuda se mostra completamente inútil. O flexível não só desiste, como fica com raiva do cristão por tê-lo metido naquela situação. Ele sai da lama pelo lado mais perto de casa e simplesmente abandona o companheiro à própria sorte. Fica muito claro que a força humana sozinha ou a companhia superficial não são suficientes para tirar alguém do desalento. Agora imagina a cena. O cristão está lá, sozinho, afundando cada vez mais. Ele até tenta lutar, mas o esforço dele só o enterra mais e mais na lama. É exatamente aqui que a história tem uma virada crucial, mostrando o limite da nossa autoconfiança. Essa é a pergunta de $1 milhão da cena, né? Quando toda a força que a gente tem acaba e a ajuda dos outros some, o que sobra? A luta do cristão parece em vão. E é exatamente esse o ponto. A solução não vem de dentro dele, mas de fora. No pico do desespero, o cristão grita, ele clama por ajuda e aí aparece um personagem chamado Socorro. Ele representa a ajuda divina, a graça que não aparece por merecimento, mas sim em resposta a um reconhecimento sincero da própria fraqueza. E esse processo aqui é fundamental. A saída não é lutar com mais força, mas sim se render e aceitar a ajuda. O clamor é admitir a própria incapacidade. A mão estendida é a oferta da graça. O resgate é o ato da salvação em si. E, finalmente, o cristão é colocado em terra firme, pronto para continuar a jornada, mas agora com um entendimento totalmente novo. Então, a gente se pergunta, por que passar por tudo isso? Essa experiência não foi um acidente de percurso, foi uma parte essencial da jornada. A queda no Pântano do Desalento ensina a lição mais importante de todas, logo no comecinho do caminho. O ponto aqui é que o pântano é essencial. Ele testa a sinceridade de quem caminha. Ele deixa claro que a autoconfiança e a ajuda dos outros têm um limite. Ele ensina a necessidade de pedir uma ajuda que vem de cima. E ao fazer tudo isso, ele prepara o peregrino para os desafios muito maiores que ainda estão por vir, porque agora ele sabe a quem recorrer. Perseverar, no fim das contas, não é sobre nunca cair, mas sobre saber como e de quem receber ajuda para se levantar. E aqui está a grande lição. O Pântano do Desalento não é um defeito no caminho, ele faz parte do caminho. O objetivo não é ser forte o bastante para nunca cair na lama, mas sim ter a humildade de pedir ajuda quando se está afundando nela. Essa é a verdadeira força que o peregrino aprende a ter. Pra gente fechar, fica essa reflexão. Todo mundo enfrenta, uma hora ou outra, seu próprio pântano de desalento. A história do cristão nos convida a pensar
quando a lama do desespero começa a nos puxar para baixo, para onde a gente olha em busca de socorro. E qual é o solo firme que nos permite de fato continuar a jornada?